Olá, boa tarde ou boa noite a todos. Bem-vindos daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Ahm, Será que queres saber como podes ter um Natal mais saudável? Se sim, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou explicar pequenos truques que nós podemos fazer para tornar o nosso Natal menos agressivo para a nossa saúde. E ora, boa noite Carlos Almeida, boa noite Pedro Miguel, boa noite Christine Jansheim. Hello! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite Maria Fernandes. Boa noite Abílio Mota, um abraço. Boa noite Hugo Catarino, um abraço. Boas festas para todos. Boa noite Vandinha Bacelar. Boa noite Josinha Santos. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostava de começar por perguntar quem é que vai. Obrigado pelo coraçãozinho, Josinha e Vandinha. Olá, boa noite Vandinha. Obrigado pelos corações. Eu gostava que... Hello, Christine. Olá. Eu gostava que vocês que vão fazer alguma comida, pratos, doces, etc., no Natal, se quiserem partilhar aí nos comentários uma coisa ou duas daquilo que vão fazer, seria ótimo para eu vos dar algumas dicas de como é que vocês podem tornar isso um pouco mais saudável ou um pouco menos agressivo para o nosso corpo. Boa noite, Rosalita Maria. Obrigado pelo coraçãozinho. Olá, Josinha. Se vocês puderem escrever alguma coisa, se vão fazer tipo um peru, um bacalhau, doces, que tipo de doce é que vão fazer, alguma coisa desse género, só para eu poder dar algumas dicas relacionadas com isso. Se ninguém escrever, eu tenho aqui já duas receitas, que se eu fosse fazer doces, seria dessa forma que eu iria fazer. Vandinha, obrigado pelo comentário. Farinha torrada. Farinha torrada. Não sei o que é, nunca provei. Mas obrigado pelo comentário. Já vou comentar isso. Como é que podes fazer uma farinha torrada mais saudável ou menos mal para a saúde? Vitor Paz, boa noite, um abraço, boas festas. Olá, Cleo, boa tarde. Boa noite, Diana Gomes, olá. É um doce típico de Sesimbra. Ok, não conheço, mas à partida leva farinha e açúcar, pelo menos, né? Boa noite, Marco Martins, boa noite, Carlos Areia Silva. Abraços para todos, beijinhos para todos, bom Natal para todos. E eu vou começar aqui pela farinha torrada. Eu não sei quais são os ingredientes que leva mais, mas, ó Vandinha, se pudesse escrever mais alguns ingredientes que isso leva, seria mais fácil para mim. Apesar de que eu vou dar uma explicação que vocês conseguem, no geral, fazer alguns pratos mais saudáveis. Está bem? Leva açúcar amarelo, limão, canela. E farinha. Também leva farinha. Chama-se farinha torrada, deve levar farinha. Ovos e chocolate preto. Ok. Então posso começar exatamente por aí. Então, obrigado Rosalita, também para aí. Um bom Natal para a família toda. Um bom ano. Boas festas. Olá, Vitor Brito. Boa noite, bem-vindo. Igualmente também, bom Natal para todos. Alguém escreveu rocambole, também não sei o que é, mas vou começar pela farinha torrada. Então, os ingredientes serão farinha, ok? A farinha que se costuma utilizar para fazer doces normalmente é a farinha branca, que é de trigo, que é transgénico e tem glúten.
400% mais do que tinha no tempo dos nossos avós. E eu já expliquei que não é uma coisa muito saudável. Então, existem outro tipo de farinhas que nós podemos usar. Como, por exemplo, farinha de arroz integral, farinha de quinoa, farinha de coco, farinha de batata doce. Existem muitas farinhas diferentes. Nós é que nunca experimentámos a fazer com outro tipo de farinha. Eu, por acaso, aqui há semanas, fiz um bolo de batata doce, sem açúcar, e estava ótimo. Aqui a minha vizinha do lado até ontem comentou que ela provou e estava ótimo. Não levou açúcar nenhum, a não ser da batata doce, que já tem o açúcar próprio, e os mirtilhos, que aquilo também levava mirtilhos e sementes de chia e etc. E eu só agarrei na receita e mudei alguns ingredientes, e é isso que eu vou aqui tentar também falar com vocês hoje. Portanto, farinha, tudo o que é farinha, não usem farinha de trigo. Usem um tipo de farinha qualquer que vocês queiram, sem trigo, sem glúten. Esse é o melhor conselho que eu vos posso dar. O bolo fica bom na mesma e é menos prejudicial à saúde. Está bem? Em relação ao açúcar amarelo, se a pessoa não tem problemas com açúcar, que quase toda a gente tem, sem saber, mas o açúcar menos prejudicial, digamos assim, é o que tem mais nutrientes, é o açúcar mascavo ou mascavado. Eu faria, portanto, esse doce típico de Setúbal, eu faria, em vez de pôr açúcar amarelo, punha açúcar mascavado. Ou um adoçante, como stevia, xarope de agave. Existem vários adoçantes que eventualmente têm alguns efeitos secundários, mas não é aquilo que a gente come uma vez por ano que nos faz mal, é aquilo que a gente come todos os dias, ou com muita frequência. Isso é o que nos vai prejudicar a saúde. E nós, com estas pequeninas coisinhas, podemos trocar. Limão é uma fruta, é ótimo, está tudo bem. De preferência limão que não leve pesticidas, se conseguirem arranjar, e canela de preferência biológica. Está bem, Vandinha? Isso seriam as minhas... se eu fosse fazer isso, seria assim que eu faria. Ovos, de preferência de galinhas que andam à solta, e não as de aviário, obviamente. E chocolate negro. Eu escolheria mesmo chocolate puro, biológico. Que esse é o que faz bem. 100% de chocolate. Existe à venda nas ervanárias. Eu tenho aqui em casa. É raro usar, mas tenho. É bastante amargo, mas como é para fazer um doce, depois fica doce. Fica muito, muito bom. Não sei se esse doce leva leite ou não, mas eu também já vou falar a seguir. Cleo diz rocambole. Eu não sei o que é rocambole, mas deve ser bom. A Vandinha diz farinha. Ok, já falei sobre isso. Feliz Natal, Cleo. Olá, Rosário. Feliz Natal também. Bem-vinda. Nuno, a Rosalita Maria diz, o Nuno, a minha mãe torrava a farinha porque nos dizia que não fazia mal à saúde. Não sei, é uma coisa que eu não sei, olha. Mas a farinha, aquilo que eu sei é que a farinha de trigo tem glúten, 400% mais do que tinha antes, e é muito mal para a saúde. Aliás, tudo o que é isolado faz mal. Portanto, é preferível usar um ou outro tipo de farinha. Eu há dias, como eu estava a dizer, fiz um bolo de batata doce, eu usei farinha de coco. Foi aquilo que eu usei, farinha de coco. Porque o coco é um alimento saudável, uma série de coisas, e eu acabei por usar essa. O bolo ficou ótimo, não levou açúcar, levou essa farinha, e em vez de leite que vinha na receita, eu pus um leite vegetal. E ficou ótimo, a minha vizinha adorou e eu também. Ok, Vandinha, obrigado, não leva leite. Tudo bem. Então não leva, menos uma coisa para substituir. Mas então, alguns doces típicos que agora que as pessoas fazem no Natal, como por exemplo os sonhos, as filhoses, as rabanadas, que são doces que vão fritar e que não são propriamente saudáveis. Então como é que nós podemos dar a volta a isto, se nós queremos comer, e toda a gente vai comer, ou quase toda a gente vai comer doces no Natal, e a comer demais, e vai fazer alguns abusos, faz parte isso da parte cultural nossa, portuguesa também, de comer, estar em conjunto, e comer, e beber muito, e rir, e estar em paz e amor, é esse mesmo o espírito de Natal. Isto são apenas algumas dicas para que nós
Nós podemos manter o espírito na mesma, mas fazer coisas menos prejudiciais ou um bocadinho mais saudáveis. É só isso, não é assim tão difícil. Por exemplo, eu tenho aqui uma receita que eu tirei há pouco, por exemplo, acho que, mas mais ou menos as filhoses, as rabanadas e os sonhos, há de ser mais ou menos o mesmo tipo de ingredientes. E então, por exemplo, aqui dos sonhos que eu tirei, falava de 1 kg de abóbora, tudo bem, 1 kg de abóbora, obviamente preferência se for uma abóbora sem pesticidas, se vocês conseguirem, é melhor ainda. Depois fala 350 gramas de farinha. Aqui basta substituir por uma farinha de arroz integral, ou uma farinha de coco, ou uma farinha de quinoa, batata doce, grão de bico, tapioca. Existe farinha de tapioca, é muito famosa no Brasil. Farinha de amêndoa, que é uma das que eu mais gosto. Farinha de castanha, farinha de avelã. Existem montes de tipos de farinha, é só nós escolhermos uma sem glúten. Isso é bastante mais benéfico do que estar a pôr uma farinha de trigo branca, que é o que toda a gente se habitua a fazer desde sempre e que não é muito saudável. Depois fala aqui, 50 gramas de margarina. Pensem assim, margarina é uma gordura. Margarina não é uma coisa boa. Já por si não é bom. Para ir ao lume, então, muito pior. E então, o que é que vocês podem usar em vez de 50 gramas de margarina? 50 gramas de óleo de coco. Seria o que eu usaria se fosse fazer este tipo de doce. Este ou outro qualquer. Sempre que houver gordura, eu meto óleo de coco. Está bem? É uma das formas de prejudicarmos menos o corpo. E, aliás, o óleo de coco, como eu já fiz um vídeo até a falar sobre isso, o óleo de coco tem muitos benefícios para a nossa saúde. E aguenta altas temperaturas, sem ficar oxidado. E a oxidação é o que nos envelhece e provoca as doenças, começam todas por oxidação celular. 9 ovos. Ovos, de preferência de galinhas que andam à solta. A gente não sabe, mas algumas pessoas ainda têm. Aproveitem esses. Depois leva 4 litros de água. Eu usaria uma água de uma fonte ou uma água filtrada, nunca a água da torneira. Faria dessa forma. Depois leva a raspa de casca de meia laranja, uma laranja de preferência sem pesticidas, se a gente conseguir achar. Depois leva açúcar em pó. O açúcar em pó eu faria com açúcar mascavado. Se eu quisesse fazer com açúcar, faria com açúcar mascavado. Trituraria o açúcar num moinho, por exemplo, que eu tenho de café, e o açúcar fica em pó. Não fica branco, mas fica em pó. E ficaria bom também. Ou então, uma pessoa que é diabética ou que não quer comer açúcar, utilizaria, por exemplo, a stevia. A stevia é um adoçante, é uma planta que é muito doce, que é 4 vezes mais doce que o açúcar. Portanto, aqui só teria que ter cuidado, se eu for usar a stevia, se isto fala em 100 gramas de açúcar, a gente mete 25 gramas de açúcar, que é 1/4, porque fica, em termos de doce, é o equivalente como se fosse açúcar branco. Está bem? Só para dar aqui alguns exemplos. Mas qualquer pessoa que queira, vai ao Google e procura receitas, receitas sem glúten, receitas sem açúcar, receitas com... E vocês encontram este tipo de receitas alteradas. A Rosalita diz que não percebeu qual é a receita, se eu podia enviar, por favor. Vou sair, não levo o telemóvel, para onde vou? Congela, beijinhos no coração. Não, beijinhos. Tudo bem, depois podes-me pedir a receita em privado, e eu tenho aqui 2 receitas que eu tirei, eu só altero os ingredientes. Além do açúcar em pó, dos sonhos, ou das filhoses, ou das rabanadas, há aqui um processo muito grave para a nossa saúde, que é o fritar. O que é que eu faria? Em vez de fritar em azeite, em óleo, seja aquilo que for, tudo o que é gordura, eu uso óleo de coco. E seria isso que eu faria. E algumas pessoas que nunca experimentaram, por exemplo, cozinhar com óleo de coco, acham que a comida, que os doces ou a comida, fica a saber a coco. Mas não fica. Está bem? Portanto, é uma forma simples de nós podemos aqui alterar alguns... Não é alterar os ingredientes, é mudar um bocadinho... tudo o que é gordura, óleo de coco. Tudo o que é farinha, farinha sem glúten. Tudo o que é açúcar, ou um adoçante natural que não faça muito mal, como por exemplo a stevia, ou, se for mesmo açúcar, açúcar mascavado, que é o que tem mais nutrientes.
Portanto, seriam estas dicas que eu daria para fazer uns sonhos, ou umas filhoses, ou umas rabanadas. Está bem? E agora terei aqui uma outra receita de uma torta, porque esta receita leva um ingrediente que esta não levava. Há outra coisa que os sonhos também levam, é sal. Não usem sal fino, nunca. Usem sal, o melhor sal que existe é o sal rosa dos Himalaias. Seria o que eu iria usar. Iria utilizar o mesmo moinho, triturava o sal para ele ficar fininho e depois utilizaria esse sal. Aqui diz sal QB, é um bocadinho de sal. Eu utilizaria esse sal porque esse sal tem mais nutrientes. Pronto, são pequeninos truques que nós podemos utilizar e temos um bocadinho mais de menos prejuízo para o corpo, não é? Já que nós todos vamos abusar, ou quase todos, não é assim tão difícil mudar isto. Aliás, é facílimo. Eu é que não vou cozinhar, portanto, mas vou deixar mais uma dica: não comprem doces feitos no supermercado, não comprem doces industrializados. Leiam o rótulo. Se vocês lerem o rótulo, vocês se preocuparem um bocadinho com a vossa saúde. Eu sei que é muito mais prático, a gente compra, não tem que estar a fazer, não perde tempo. Eu sei disso. Mas eu prefiro não comer do que comer um doce desses. Na minha casa, onde eu vou passar o Natal, não é na minha casa, mas onde eu vou passar o Natal, que é em casa da minha irmã, a maior parte das pessoas, um faz uma coisa, outro faz outra, outro não sei o quê. A mim calhou uma parte de não fazer nada, porque toda a gente sabe que eu não gosto muito de cozinhar. Eu vou levar o vinho, portanto, e é assim que nós fazemos as coisas. E pronto, uma pessoa faz um doce de uma coisa, o outro faz uma doce de outra. Pronto, não sei se eles vão utilizar estas dicas, mas também dias não são dias. As dicas servem, ajudam-nos a ter menos prejuízo para a saúde, que é isso que interessa, não é? Então como é que se faz a torta, por exemplo? Isto era uma torta que tem os ingredientes para a torta e depois tem os ingredientes para o molho, para pôr por cima da torta. Então para a torta são 300 gramas de açúcar, já falei, em vez de açúcar branco, açúcar mascavado ou stevia, por exemplo. Depois leva 200 gramas de amêndoa em pó, está ótimo, amêndoa, até é uma coisa que é boa, de preferência biológica, obviamente. Depois leva 50 gramas de farinha, mais uma vez, ou de arroz, ou de coco, aquilo que a gente quiser, mas que não seja de trigo, que é para não ter glúten. Ninguém faz a digestão do glúten a 100%. Depois leva 2 decilitros de natas. Existem natas à venda, natas para natas sem lactose, por exemplo, é uma opção, apesar de que a mais saudável é ser natas de um leite vegetal, que também há, com o mínimo de conservantes possível e com o mínimo de açúcar possível, que eles também acrescentam açúcar para ficar as natas doces. Portanto, seria também, eu se fosse comprar os ingredientes para fazer uma torta, esta torta seria assim que eu faria. Eu escolheria umas natas que não fossem de um leite vegetal, cá à venda, e depois via no rótulo a que tivesse menos açúcar e menos conservantes, seria a que eu escolheria. Pronto, seria assim que eu faria. Depois leva 10 ovos, de galinha que anda à solta, como já falei, e depois leva margarina para untar. E eu nunca usaria a margarina, mas sim óleo de coco ou, em último caso, manteiga biológica. Está bem? Por exemplo, em último caso, mas óleo de coco dá para untar também. Não fica agarrado à forma. Foi assim que eu fiz da última vez. Fiz um doce. Depois o molho leva 400 gramas de chocolate em barra. Em vez do chocolate em barra, que é aquele chocolate culinário, né? Em vez de utilizar esse chocolate, eu utilizaria o mesmo que eu já falei há pouco, o cacau biológico que eu tenho, que é 100% cacau. Está bem? É muito mais saudável. O cacau é bastante antioxidante, é um alimento bom. Não quando é transformado, por exemplo, numa barra de culinária ou num chocolate daqueles que a gente compra no supermercado. Está bem? É puro, é que ele faz bem. Quanto mais puro, melhor.
E isto também depois vai ao lume e não sei o quê, portanto, convém mesmo que, se os ingredientes tiverem um bocadinho mais qualidade, nós também temos um bocadinho mais de benefício. Depois fala 50 gramas de açúcar, outra vez a mesma coisa, em vez de açúcar branco, açúcar mascavado, ou um adoçante, por exemplo a stevia, ou xarope de agave, algum adoçante. Não existe nada que não tenha efeito secundário nenhum, mas os que têm menos é a stevia e o xarope de agave, por exemplo, pode ser usado, e também é só uma vez de vez em quando, portanto não é isso que nos vai fazer muito mal. O mal é a gente usar, em vez de açúcar, por exemplo, no café, a gente usar um adoçante todos os dias no café. Portanto, isso também é prejudicial, porque é todos os dias. Agora, só de vez em quando, hoje é Natal, é amanhã que é uma festa de anos, não há problema nenhum. A nossa saúde é sempre uma questão de equilíbrio entre as coisas que nos fazem menos bem e as coisas que nos fazem melhor. Portanto, é por isso mesmo que eu estou a dar estas dicas, para vocês substituírem, para que vos faça um bocadinho melhor, em vez de utilizarem os ingredientes da receita, que normalmente são sempre estas coisas: é açúcar branco, é leite animal, etc. Por falar em leite, agora venho aqui a falar outra vez de natas, que eu estava a falar há pouco, portanto, de preferência sem lactose ou de um leite vegetal. Depois falar aqui também de 0,5 decilitros de leite. Obviamente aqui eu escolheria um leite vegetal, por exemplo de amêndoa, é aquilo que eu uso, porque é o que tem menos açúcar quando eu vou às compras. Existem vários leites à venda, de soja, de arroz, existem vários. Eu olho para o rótulo, é o que tem menos açúcar, é o leite de amêndoa. Varia de marca para marca, okay? Já vi leites de amêndoa com o dobro do açúcar do meu, ainda ontem vi, numa herbanária que eu fui. E portanto é sempre essas coisas que eu tomo atenção: o mínimo de açúcar possível, e como é vegetal, menos mal, não é? Ou muito melhor. Depois fala uma colher de sopa de manteiga, outra vez a mesma coisa. Eu, em vez de manteiga, utilizaria uma colher de sopa de óleo de coco, mas se eu quero mesmo utilizar manteiga, eu utilizaria manteiga biológica, ou ainda melhor, a manteiga ghee, que é uma manteiga sem lactose, é um processo artesanal que se faz, em que a manteiga fica sem lactose, que é o açúcar do leite, que é uma das coisas que nós temos sensibilidade também, a maior parte de nós, não sabemos, é difícil de gestão, e nós mudando aqui o leite para um leite vegetal, estamos a beneficiar o nosso corpo. Portanto, estas eram as mensagens, as dicas para um Natal mais saudável em relação aos doces. Mas algumas pessoas vão fazer peru no forno. Eu não sei que tipo de pratos porque isso é muito variável de família para família. Há sempre alguém que não come um determinado tipo de coisa, há sempre pratos diferentes. Mas basicamente, se eu vou fazer uma coisa no forno, em vez de pôr não sei quantos decilitros de azeite, por exemplo, que vai a uma alta temperatura e depois fica uma gordura oxidada, eu uso tudo o que é gorduras, eu uso óleo de coco. Seria assim que eu faria o meu Natal se fosse eu a cozinhar. Mas como não sou eu a cozinhar, não vou fazer. Mas estas seriam as dicas, seriam as coisas que eu trocaria. Portanto, não é assim tão difícil. Tudo o que tem gordura, óleo de coco. Tudo o que tem açúcar, um açúcar mascavado, que é o melhor, ou um adoçante, como por exemplo a stevia. Tudo o que tem leite, que seja leite vegetal. Por exemplo, as natas também levam leite. Portanto, natas de vegetais, de um leite vegetal. Em vez de açúcar branco mascavado, em vez de farinha de trigo, que é o que toda a gente usa, ou quase toda a gente usa, eu utilizaria outro tipo de farinha, de coco, de arroz, aquela que vocês quiserem. A mais utilizada, em vez do trigo, é a farinha de arroz. Arroz integral é o melhor. A farinha de arroz integral é mais parecida, é mais em termos de consistência, é mais usada. Mas também pode ser outra qualquer, como a quinoa, o coco, que são alimentos bons. Por exemplo, também existe farinha de milho, mas não recomendo a ninguém porque o milho também é transgénico, a não ser que seja farinha de milho biológica. Aí tudo bem, não há problema nenhum. Pronto, eram estas as dicas que eu tinha para hoje. A Josinha diz: pois já a minha avó dizia, pouca peste não mata. Exatamente, é tudo uma questão de equilíbrio.
A nossa saúde tem a ver com equilíbrio. Quando nós não estamos saudáveis é porque há um desequilíbrio no nosso corpo. Um não, normalmente são vários. E os nossos médicos não tratam nada disso, só tratam sintomas. Isso trata-se com a dieta, com aquilo que a gente come, com suplementos, com tudo que tem a ver com a natureza. Consegue-se tratar tudo. É o equilíbrio. Não é por eu ir comer 2 doces com açúcar branco, que eu acho que não vai haver, porque eu estou sempre a insistir nestas coisas lá em casa, sou o chato. Acho que eles já têm alguns cuidadinhos, pelo menos a minha mãe tem, alguns cuidados em algumas coisas, vai mudando algumas coisitas, que eu já ensinei a fazer algumas mudanças. Ela também é resistente à mudança, não está... Algumas coisas é difícil para ela, como parar de comer pão e esse tipo de coisas, mas ela tem alguma atenção em algumas coisas já, em termos, por exemplo, do açúcar, em termos do sal. Ela já levou uma lavagem cerebral dada por mim e eu sei que ela tem algum cuidado nessas coisas. Já a minha irmã e as outras pessoas que vão fazer comida, não sei que tem alguns cuidados também, a minha irmã, mas não sei como é que vai ser. Mas eu também não vou morrer por fazer isso uma vez num ano, não é? Ou 2 dias num ano, que é a noite do dia 24 e o dia do dia 25, que é comer e beber demais. E faz parte da nossa cultura e não tem nada de mal. É sempre, como a Josinha diz, pouca peste não mata. Mas estas dicas que eu tive aqui a dar hoje é para nós reduzirmos um bocadinho mais ainda a peste. Portanto, reduzimos um bocadinho mais a peste, os alimentos são melhores e nós, mesmo que a gente coma demais já não é bom, o prejuízo não é tanto. Pronto. A gente às vezes não dá muita importância a estas coisas porque a gente não come hoje uma farinha de trigo e não fica doente hoje. A gente não bebe leite animal hoje e não fica doente hoje. A gente não come açúcar branco hoje e não fica doente hoje. Isto é tudo o acumular de dias, meses, semanas, anos. É o equilíbrio. Pronto. E estas dicas servem exatamente para isso. Fazemos doces mais equilibrados, menos prejudiciais ou mais saudáveis, como queiram chamar. Portanto, estas eram as dicas que eu tinha para hoje. Portanto, boa noite a quem chegou agora. Boa noite, Vítor Barro Dias, Carlos Garcês. Feliz Natal para todos. Olá, Luís da Fonseca, Natália Mendes. Bem-vindos também. Portanto, são algumas dicas. Não é nada difícil mudar os ingredientes. Os ingredientes são os mesmos, é só o tipo de ingrediente que muda. A farinha muda para outra farinha, o leite muda para outro leite, as natas para outra natas, o açúcar para outro açúcar ou adoçante. Não é assim tão difícil. Estas coisas não é difícil. Estas até são fáceis. Os hábitos diários que nós temos, esses é que são mais difíceis. Isto não é nada complicado de mudar. É só nós queremos reduzir um bocadinho o que nos faz mal. Está bem? Portanto, está aqui o fim de semana à porta. Segunda-feira. Ora, então hoje é 21, 22, 23, 24. Segunda-feira já é a noite de Natal. Portanto, eu não vou fazer nada na segunda-feira, nem na terça, que é dia de Natal. Portanto, eu volto na quarta-feira às 21 horas. Talvez venha cá na segunda-feira só deixar alguma mensagem de Natal. Se tiver algum tempo, à partida devo ter algum tempo para isso, não sei o horário, portanto também é só para deixar uma mensagem de Natal para todos, não vai ser nada mais que isso, não vou dar nenhum treino. Obrigado, Josinha, pelo comentário. Eu uso sal grosso e flor de sal, muito bem. O sal no mínimo, grosso, e flor de sal é mais nutritivo, melhor ainda. Eu uso dos Himalaias, já expliquei em outros vídeos também. O porquê? Porque em termos de contaminação não tem, como o sal do mar pode ter, e em termos de minerais é o que tem mais minerais também, mas um sal grosso marinho, também tem muitos minerais, está bem? Não é assim tanta a diferença, é só porque é do mar, está bem? E flor de sal, existem várias flores de sal, sim, é um sal integral, grosso. Tem que ser grosso, integral. Se for sal rosa dos Himalaias fino, já foi refinado. Nunca comprem isso. Porque se já foi refinado, já foi estragado. A gente compra grosso e se quer fino, faz em casa. Não custa nada. Eu tenho um moinho de café,
custou-me 10 euros ou 12, e é onde eu trituro as sementes, é onde eu trituro o sal, portanto, eu faço esse tipo de coisas. Não custa nada, são coisas que não custa nada fazer. Pronto, e eu até sou uma pessoa que não gosto de cozinhar, não tenho grande paciência para cozinhar, mas pronto, isto acho que são coisinhas simples. Eu falei mais dos doces, mas basicamente é só tomarmos atenção a alguns ingredientes, é fácil de mudar, não é nada difícil. Parar de comer sal fino para comer sal grosso não é nada difícil. Deixar de comer açúcar branco para amarelo também não é difícil. Pronto. Eram estas as dicas que eu tinha para hoje. Portanto, se ninguém tem nenhuma questão, nenhuma pergunta, se ninguém quer dizer mais nada, se ninguém tem uma receita que eventualmente eu possa queiram que eu comente, o que é que eu faria se fosse eu, algum prato, só tenho que me dizer os ingredientes mas basicamente não tem nada que saber. Se tem farinha, muda-se a farinha. Se tem açúcar, muda-se a farinha. O açúcar. Se tem margarina ou uma gordura qualquer, muda-se para óleo de coco, por exemplo. Se vai fritar, óleo de coco apenas. Esse tipo de coisas. É simples. Se tem sal, é sal rosa ou flor de sal ou sal grosso. Pronto, não é nada complicado mudar estas coisas. Portanto, beijinhos, abraços a todos. Votos de um Santo Natal, com paz, amor, essas coisas todas que se costuma desejar nesta altura do ano, e que eu acho que Natal é todos os dias e não no dia 24 de dezembro. E acho que algumas pessoas se esquecem disso, que nós devemos promover o amor e a paz e a amizade e esse tipo de emoções. Nós devemos promover uns aos outros todos os dias do ano, e não apenas nesta altura do ano. Portanto, mas é exatamente isso que eu vos desejo. Que tenham um Natal, um fim de semana fantástico. Tentem não abusar muito, mas aproveitem, faz parte da nossa cultura. Comam, bebam, moderadamente, se conseguirem, e mudem alguns destes ingredientes. Pelo menos é um bocadinho menos mal que estão a fazer a vocês próprios. Está bem? Beijinhos, abraços, um Natal fantástico, bom fim de semana. Eu volto na quarta-feira, dia 26, às 21 horas, para mais um treino sobre saúde. Obrigado a todos pelos comentários, pelas partilhas, pelos corações, e vemo-nos aqui na quarta-feira. Feliz Natal! Tchau, tchau!